Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre todos os processos que podem ajudar na fertilidade. Claro que a nutrição ela não tem um papel milagroso, mas ela pode colaborar muito em todos os outros tratamentos que estão nesse contexto. Em você, mulher, homem, no casal que está tentando engravidar. Estou aqui ao meu lado com a Marina Nova, que é nutricionista. Olá, pessoal! E com a Thay Reis, que é uma pessoal. tentante, tem um projeto maravilhoso chamado no Instagram, @quasepaz. Isso. Quem quiser seguir lá, as tentantes, pra gente sempre estar juntas. Com certeza. Tá, e me conta, como que você chegou nessa ideia do projeto Quase Paz? Qual que é a sua história com tudo que a gente já falou hoje de infertilidade? Bom, eu não sei se vocês todas me conhecem, eu me chamo Tainan, todo mundo me chama mais de Thay. Que nem Dai. Só que Thay com T. Vou fazer 30 anos esse ano e tem 4 anos que eu me casei. Aí logo depois a gente tentou resolver engravidar e vieram vários problemas, várias dificuldades que até então a gente achava que a gente era normal. E eu me deparei com um mundo totalmente sozinho, porque as pessoas não falam sobre infertilidade. E eu me senti muito, muito sozinha em relação, assim, a ajuda, a conversar. Entrei quase em depressão também, tive muitos problemas no trabalho, porque eu não conseguia me concentrar. Tive muitos problemas no meu relacionamento, porque eu não sabia como lidar com a dor dele, ele não sabia lidar com a minha dor. Era tudo novo? Tudo muito novo. Eu achava que eu era um ET, porque eu não sabia que as pessoas tinham, era normal. Na verdade não é normal, é natural isso acontecer, muito mais natural do que se imagina. E eu vi que eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. E aí eu procurando nos blogs, na internet, não tinha nada falando sobre isso, as pessoas, é um tabu muito grande. E eu falei, cara, eu tô com vergonha, deve ter milhares de outras pessoas com vergonha, então vamos quebrar isso, porque é naquela linha de vamos se ajudar, cada uma segura na mão da outra. E vamos falar mais sobre isso para as pessoas não se sentirem sozinhas como eu senti. Hoje em dia eu consigo falar muito bem sobre infertilidade, ainda tô com muitos problemas, o meu esposo, mas antes eu não conseguia porque eu achava que todo mundo ia me julgar, eu tinha vergonha. Hoje já é mais tranquilo. Gente, a coragem dessa pessoa Gente, claro que não. A força para falar de um assunto desse não é fácil. Eu reparo no consultório que muita mulher vem pra consulta, quando eu pergunto o objetivo ela fala que é emagrecer, e aí na consulta, pela abertura, pela empatia, ela se sente à vontade de falar. Porque não é fácil, é isso que eu falava, eu acho que existe uma cobrança mais do que uma ajuda. Com certeza. Existe mais barreiras do que aberturas pra ajudar. Isso eu acho que na sociedade, com os médicos, com a família, com o marido, com o companheiro, com a companheira, não sei, enfim, qualquer pessoa, com amigas que vem aquela cobrança e tal. E engraçado que depois que eu me expus, assim, muitas pessoas ao meu redor que eu conhecia começaram a falar comigo, que eu falei, cara, eu nunca imaginei que essa pessoa tinha, mas tá do meu lado, assim, entendeu? E isso tem que ser falado, né? Porque se a gente pensar que 15% dos casais vão sofrer com infertilidade e que eu tava comentando isso com as meninas, que foi um dado que me chocou muito, publicado num artigo recentemente que mostra que a depressão de mulheres com infertilidade, eu gosto sempre de diferenciar, de falar infertilidade, na verdade ela pode ser usada como sinônimo de subfertilidade, é um termo que eu gosto mais, eu acho que ele é mais ameno, porque infertilidade é diferente de esterilidade, né? Então, esterilidade seria uma infertilidade contínua, né? Então, eu gosto de usar o termo subfertilidade até para a mulher ficar mais confortável e entender que a gente tem várias causas associadas, né? E que resolvendo isso, ela possivelmente vai ser mãe. E esse dado desse artigo fala que a depressão das mulheres com esse estado de subfertilidade, ela se compara à depressão de mulheres com câncer em estágio terminal e com doenças cardiovasculares. Então, sim, são mulheres que estão sofrendo, que às vezes não conseguem dividir isso com outras pessoas, com medo, né, de como as pessoas vão reagir. Sim. Então, a gente tem que falar disso sim, porque tem muita gente passando que está sofrendo. Né? E digamos que isso só vai piorar, só vai agravar o que já é difícil, né? São 1 em cada 7 casais, né? É 1 em cada 7 casais, então é corriqueiro, né? Você senta numa mesa com 7 casais, um pode ter um problema de infertilidade, é uma coisa comum. E pouco falado, né? Pouco aberto. Então, o que eu quis hoje, obviamente com as duas, é que a Thay trouxesse essa força do estou me descobrindo, estamos tentando, buscando tudo o que é possível para ajudar.
E, obviamente, a Marina, que pra mim é um dos maiores nomes da nutrição, falando de fertilidade, trazer a ciência. Mas, gente, não adianta você aí que é nutricionista, ter todo o conhecimento da ciência, se você não tiver a empatia, o ouvido, a atenção. Quantas vezes a gente precisa fazer uma consulta mais longa para conseguir ouvir de um paciente o que ele precisava falar ali naqueles 5 minutinhos, né? Eu acho que, assim, o que eu me deparei muito com os médicos foi uma questão muito... Ou você tá ali para comprar um bebê, sabe? Uma coisa assim de prateleira, ó, você fazer isso. E esse aparelho aqui é melhor, você paga tanto a mais. Você paga mais, se você pagar mais, eu posso fazer isso mais rápido, não sei o que, uma coisa muito assim, eu me assustei na primeira vez. Tem alguns médicos que são super legais, que te acolhem, mas que é difícil. E tem aqueles médicos que te tratam como se fosse um boneco, que você não tá nem aí pra você, só quer o dinheiro. E isso principalmente para as mulheres e para os homens também, que você já tá ali meio que se sentindo mal, porque você é super vulnerável. E aí vai lá um médico que você não entende do assunto, você tá ali pra escutar, a pessoa te trata como qualquer um e ainda tipo... Você tá ali pra querer uma ajuda, entendeu? E o médico às vezes não te ajuda. Então, assim, o que eu sinto muito dos médicos falta é da questão humana. De pegar no braço, na mão, de falar, cara, eu tô com você, a gente vai conseguir lidar com isso. É mais normal do que se imagina, sabe? Então, isso é uma dica, assim, até que eu dou no outro lado, assim. No profissional mesmo, né? Trabalhando com essa área. Todo mundo que eu converso aceitando se fala, cara, os médicos são totalmente frios comigo, entendeu? Eu às vezes não vou nesse médico, até que às vezes ele é bom, mas porque ele me tratou super... Eu tenho várias experiências de eu falar, amor, nunca mais eu volto nesse médico. Por mais que ele seja o bambambam, não quero me ser tratada e por assim, uma pessoa assim. Não queremos aqui estar rotulando a carreira de médico. Isso vale para absolutamente Qualquer todas as áreas. Todas as a gente áreas. tem que humanizar. Exatamente. Né? Isso é algo que a saúde, quando o pessoal fala hoje, parto humanizado, eu brinco, mas o parto humanizado nada mais é do que um parto como deveria ser. Então é o parto, é uma consulta, é uma internação, é uma UTI, de uma pediatria. Absolutamente a gente tem que abrir esses olhos pro lado humano, de que existe ali, não é uma doença um paciente. Exatamente. Existe uma pessoa com uma história de vida ali. Com um sonho, que é o sonho da vida da mulher. Dela. Eu quero ter um filho, não, você não pode. Ou não, só se você pagar 50 mil reais você vai conseguir. As pessoas que não têm, entendeu? Exatamente. Também. As pessoas que não podem, as pessoas que querem só pelo menos conversar. Exato. Eu acho que foi mais esse projeto também, foi pra abrir e falar, gente, tamo junto, entendeu? Assim, a gente passa pela mesma coisa. E, gente, se vocês quiserem continuar acompanhando essa pessoa maravilhosa que converge no perfil dela muitas histórias também fascinantes, emocionantes, acompanhar a Taina Paz e Paz, porque hoje aqui é só um começo. Hoje é só um começo. E, Marina, como que você chegou na nutrição, assim, de saúde da mulher? Porque você é completamente apaixonada, isso é nítido. Então, eu digo que quando eu comecei a minha primeira pós-graduação, que foi a pós-graduação em nutrição funcional, em que eu percebi, assim, o tratar da mulher de uma forma holística e que tantos caminhos podiam ser usados, eu digo que o bichinho da saúde da mulher me picou desde lá, não consegui estudar outra coisa. Então, à medida que os anos foram passando, eu fui aplicando no consultório essas técnicas e hoje eu fico muito grata porque eu atendo só saúde da mulher. E aí isso legal. É super bacana porque eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu estou estudando todos os dias. E eu percebia que quando eu não atendia só saúde da mulher, é claro, eu fazia o meu melhor, mas eu entendia que eu não conseguia gerar tanto resultado quanto eu gerava quando eu atendia, né, essas algumas patologias específicas. E assim, me sentia muito realizada, enfim. Então, é sim uma área que eu sou apaixonada e eu falo que quando a gente é apaixonada, a gente nem sente que tá trabalhando, né? E eu encontrei isso atuando nessa área de saúde da mulher. Afinal, a gente tá aqui às 9 da noite. A gente só pode ser apaixonada em compartilhar, em ajudar, em juntar mulheres e força nesse assunto. Tá, e conta pra gente, qual foi sua primeira barreira, onde foi que você se aprofundou nesse assunto? Na verdade, assim, eu acho que desde criança a sociedade impõe muito o casamento e filho, é uma coisa muito que eu acho que tá sendo desconstruída ainda bem, porque as mulheres têm escolhas. E queria até te parabenizar, Marina, porque é muito difícil pessoas estudarem a saúde da mulher. Eu acho que hoje em dia, as mulheres têm muito problema porque não é estudado muito isso, assim, sabe? As mulheres, por, não sei,
se é pelo nível, assim, ou pela hierarquia do homem e da mulher. Eu acho que elas são deixadas um pouco pro lado e a gente tem muitas dificuldades que a gente enfrenta que às vezes eu acho que estaria muito mais evoluído se fosse um homem passando, entendeu? Ah, sim. Mas parabéns, Imagina, obrigada. Mas na verdade, sim, a primeira dificuldade que eu encontrei foi quando eu me deparei, parei de tomar, na verdade, a anticoncepcional, que é aquela que todo mundo toma, né? Depois que você fica automático, nem entende por Nem quê, entende. né? De repente, assim, não quero ter filho agora. Você já coloca. E assim, eu anticoncepcional. lembro que meu pai sempre falava, se você tiver filho vai estragar a sua vida, né? Então era aquele negócio assim que realmente a gente tem que se cuidar, mas não é, você não tem que tomar anticoncepcional por conta disso. Tem outras maneiras que você pode se cuidar, enfim. E é uma bomba de hormônio numa criança de 13 anos, que foi quando eu comecei a tomar, entendeu? E parei com 25. Então você vê o tanto de anos que eu tomei 12 anos de desnecessário. anticoncepcional. Desnecessário. Mas enfim, eu falei, daqui a uns 5 meses, no máximo, eu tô grávida. Então, quando passou uns 6 meses depois e eu não fiquei grávida, eu falei, opa, não era pra ser normal? Não era uma coisa natural? E aí foi começando os exames, a gente tem porque assim, dizem, por isso que eu também queria falar da infertilidade, todo mundo perguntava, você é infértil, você nunca vai poder ter filho? Não é isso, considera-se infértil um casal que tá tentando mais de um ano e não consegue, mas pode ser que depois de algumas tentativas você consiga. À medida que se aumenta a idade da mulher, a gente diminui esse A partir de Isso. 35 anos, passa a pra gente 6 diminui meses. para 6 meses, e aí a gente vai Vai. descendo com 40 anos, 2 meses. E aí você falou que você foi tentando. Aí eu fui tentando, e aí depois de um ano mesmo, a gente foi num ginecologista e tive alguns problemas, mas ele falou assim, você precisa de um ano pela sua idade Pra gente começar a investigação. investigar. Mas eu acho que assim, não tem problema se você quiser investigar antes, entendeu? Eu como eu comecei nova, eu já, tá bom, daqui a um ano a gente vê e tudo. E minha primeira reação foi quando eu descobri que eu tinha alguns problemas, que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, porque eu sou uma menina jovem, saudável, sempre cuidei da minha saúde, sempre fiz esporte e tudo. Eu falei, cara, como assim? Eu tenho algum problema pra ter, né, dificuldade de engravidar. E você sempre escuta aquelas histórias de tipo, engravidou, daqui a um mês. Sempre escuta as histórias Nem tava querendo. Nem tava querendo. Eu falo, gente, Sem querer. E aí quando eu me reparei, falei assim, opa, tem alguma coisa errada. As pessoas não comentam sobre isso. E foi meu primeiro choque, foi meu primeiro, cara, o que tá acontecendo com a gente? E o que me deixou muito mais revoltada, assim, foi que depois de uns 6 meses que foram pedir exames pro meu marido. Então, assim, pra você ver como que a questão da infertilidade tá associada à mulher. E muitas E vezes isso pode ser um homem. Pode ser um homem. Esse 60%, dado é importantíssimo. Eu falo muito, quando eu recebo uma mulher no consultório, eu falo assim, apesar da percepção de que a mulher é o principal fator na infertilidade, gente, eles se equiparam. Então, 40% dos casos de infertilidade estão relacionados ao fator feminino, 40% ao fator masculino, 20% alguma incompatibilidade do casal. Ou causas desconhecidas. Então, é importantíssimo. E uma coisa que é importante frisar sobre o homem é que a mulher, muitas vezes, ela toma a iniciativa de investigar. Exatamente. No entanto, Eles têm mais vergonha, né? os exames relacionados à infertilidade da mulher são mais dolorosos, Muito mais. são mais onerosos, e o homem ele só precisa, numa investigação inicial, fazer um espermograma. Que alguns homens falam, sim, é um exame constrangedor, mas poxa, né, a gente, né, as mulheres também passam por exames que não são confortáveis. Então é importantíssimo que a gente divulgue que, em percentual, as causas da infertilidade se equiparam. Então os homens precisam ser investigados. E é uma investigação simples, né? E é natural, a gente tem que mudar essa cabeça do tipo, meu Deus, eu homem não posso ter algum problema. Não, é normal, é comum, entendeu? Tem que ser bem recebido Tem que ser também. bem recebido. Eu digo sempre que a infertilidade é um problema do casal. Independente de quem tá traz esse fator. Exatamente. Porque, sem dúvida nenhuma, quando um casal tem o diagnóstico de infertilidade, seja do homem, seja da mulher, isso traz uma instabilidade, pode trazer uma instabilidade no casamento. Então, é um momento em que se precisa estar muito junto, né? E não jogar na cara, você que tem, ou você que tem. É. Tipo, não, os dois, assim, eu, independente se eu ou o Rodrigo temos, nós estamos passando por um caso de infertilidade. Então, no começo foi muito difícil, a gente teve muitas brigas, a gente brigou muito até porque é um mundo novo, do tipo, opa, como assim? E as pessoas... É muito engraçado, porque querendo... E aí, como é que tá o filho? Como é que quando vem o filho? É até uma questão de social, né? De você chegar e perguntar, e aí, Tem um casou? assunto. Como que tá o filho? Então, assim, são perguntas que às vezes vocês não precisam perguntar. Porque eu sempre digo, quando o casal quer, ele vai ter. Se ele não tem ainda, ou porque ele tá com problema, ou porque ele não quer. Então, assim, é uma decisão do casal. Não precisa perguntar. Pode perguntar outras coisas, como vocês estão, como que tá o casamento, como você tá e tudo. Então, eu acho que é mais esse sentido da gente
ser mais comum esse assunto, falar mais. Eu sei que é muito difícil, a gente tem vergonha, imagina os homens pra falar sobre esse assunto, pra pedir ajuda, entendeu? Então a gente como mulher, tá com a cabeça mais aberta e tal, saber lidar com isso, saber puxar ele pra fazer um espermograma, fazer outros pras exames, consultas, pras consultas. E aí o seu diagnóstico foi de endometriose, como foi? Na verdade, assim, eu descobri que eu fiz vários exames, eu não tinha nada. E eu fiz um exame super doloroso, que é aquilo que você falou que as mulheres, né, sofrem mais, que se chama esterossalpingografia, que é pra você ver se as suas trompas estão funcionando. Só que você não pode, hoje em dia já tem sedativo, porque descobri. Então, gente, mulheres, graças a Deus, vocês podem pedir com sedação. Você fez sem sedativo? Eu fiz sem sedação, vomitei 4 vezes na hora do exame, porque assim, é uma dor, pra mim, dizem que quando você tem a trompa interrompida dói muito. Então eu tinha, no caso, e eu vomitei muito nesse exame. E eu lembro que eu tive que tirar uma das minhas trompas. Então hoje em dia eu só tenho uma, que dificulta um pouco mais a gravidez. Só que aí depois de um ano que eu fiz essa cirurgia, eu tava sentindo as mesmas dores que eu sentia quando eu fui fazer essa análise, porque eu tava com muita dor e tal. E aí a minha médica que eu fiz, pra você ver o quanto que às vezes as médicas nem estão preparadas pra cuidar do feminino, assim. Ela falou que tava tudo bem, e aí eu falei, cara, mas tá errado isso, eu não tô... E a questão muito do que eu falo no Quase Paz, cara, vocês têm que muito sentir o feeling de vocês. E não existe um tá tudo bem se você tá sentindo que algo não errado. que não tá bem, entendeu? Aí eu procurei por mim mesma, entrei e tal, falei com umas amigas, com umas pessoas. Aí eu fui num especialista em endometriose, porque eu falava, cara, todos os que eu tô falando os sintomas são muito parecidos com endometriose. E aí eu fui, cara, ele com um toque, que as mulheres sabem o que é isso, ele perguntou, alguém já fez um toque em você? Eu falei, cara, muito tempo atrás. Ele, mas nessa investigação, ninguém fez um toque? Eu falei, não. Ele, gente, tá vendo como que, às vezes, e tava pagando muito coisas caro, básicas, coisas né? básicas as mulheres não fazem. E aí ele com um toque descobriu que eu tinha endometriose. E na laparoscopia que eu fiz pra tirar minhas trompas, ela deveria ter visto essa endometriose. E ela não viu. Então, assim, pra você ver também como que existem médicos e médicos, entendeu? Sim. Então você pode ter uma segunda, terceira, quarta opinião que eu digo. Se você puder, você tenha, sabe? E tudo começou porque você foi investigar. Eu fui investigar. E os estudos falam que existe um atraso no diagnóstico de endometriose de 6 a 7 anos. Até 10 anos. Saiu um outro estudo mostrando que isso, infelizmente, assim, então, o que acontece? Os exames para investigação de endometriose são exames, assim, a gente precisa de fazer ou uma ressonância magnética, ou né? transvaginal Ou ultrassom transvaginal, mas precisa ter preparo intestinal, Sim. o médico precisa ser um especialista. Então, a gente é difícil de identificar. A gente tem os 6 Ds da endometriose que estão relacionados a... Então, a mulher, em geral, tem dispareunia, né, que é dor na relação sexual, dismenorreia, que são as cólicas, dor ao evacuar, dor ao urinar também, dor pélvica crônica, e o outro D é a dificuldade de engravidar. Só que muitas mulheres com endometriose, gente, podem ter só essa dificuldade de engravidar. Então, muitas vezes a gente tem essa ligação de dor. Sim, muitas têm dor. Mas tem muita gente com endometriose que é assintomática, que vai descobrir a endometriose quando tenta engravidar, porque o único D que ela teria é a dificuldade de engravidar. Então, sim, é preciso ter um cuidado nessa investigação, porque a endometriose, 15% dos fatores de infertilidade feminina vem da endometriose. Então é grande, se você pensar que 45% é fator ovulatório e a gente contempla uma gama de patologias aí, e 15% é só endometriose, é muito prevalente. Então tem que se investigar a fundo essa doença. E ainda que se demore esse tempo todo num bom diagnóstico, geralmente a mulher descobre o diagnóstico quando ela quer engravidar. Exatamente. Então ela já perdeu muito tempo de um bom tratamento. E muitas vezes o tratamento convencional é uma interrupção hormonal que, se a mulher quer engravidar, não faz sentido fazer a interrupção, porque a interrupção hormonal é o anticoncepcional, que ele faz ali uma menopausa precoce. Exatamente. O que é incompatível para uma pessoa que quer engravidar. Então a gente se encontra num dilema completo, desde diagnóstico, tratamento, a pessoa se identificar. Não, por exemplo, no meu caso agora, eu tenho que esperar também, porque o Rodrigo tá fazendo os exames e tudo, então a gente tem que esperar mais ou menos uns 6 meses pra gente tentar fazer uma FIV ou alguma coisa, porque a questão nossa é mais complicada, assim, que depois eu posso falar um pouco melhor, mas agora não. E ele falou assim, olha, você pode fazer uma cirurgia agora, porque eu tenho muita dor mesmo, assim, sabe? E antes eu achava que era normal, porque eu sempre senti dor, desde nova, nunca investiguei. Isso é engraçado, né? Porque as mulheres se acostumam a sentir dor. É normal. Minha mãe falava, é normal ter cólica.
No entanto, uma cólica de um ciclo menstrual normal é uma cólica de leve intensidade, é uma cólica que, em geral, a mulher, se faz uso de medicação, um medicamento resolve. E em geral, as mulheres com endometriose, quando tem dor, elas têm muita dor. E aí se acostumam e vivem aquilo por achar que, ok, que é normal. mulher. E até voltando a Dai, que ela falou, assim, por exemplo, quando ela falou que a gente toma anticoncepcional, né, aquele negócio normal. Eu lembro que eu comecei a tomar anticoncepcional com 13 anos, porque minha mãe me levou no ginecologista que era dela. Aí eu fui lá e ela falou, cara, toma um anticoncepcional aqui. Eu nem perguntei o quê, o porquê. E eu acho que muito do que eu, hoje com a maturidade que eu tenho da minha saúde feminina, eu poderia ter tido se eu não tivesse todos esses anos com uma camuflagem do anticoncepcional. Porque eu fui me conhecer depois que eu tirei o anticoncepcional, que eu tive problema e eu tive que começar a entender meu ciclo, como é que era o meu organismo, que eu tinha dor, que eu não tinha. Então, assim, eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção na saúde feminina, sabe? Se perceber e se conhecer. Exatamente. Eu falo pra todo paciente nesse consultório, porque eu atendo nessa sala que a gente tá. Eu falo, olha, você pode ir em diversos médicos, ninguém te conhece mais do que você mesmo. Exatamente. Você é o seu melhor conhecedor. Eu sei que eu tô ovulando hoje do lado esquerdo. Ótimo, você tá sentindo? Anota. Tem que ir se percebendo, tem que ir conhecendo, porque a gente não pode desprezar nenhum sintoma, nenhuma dor. Tudo no corpo tem um significado, né? E eu digo que o anticoncepcional, assim, bom, eu acho que a mulher tem que fazer uma escolha, mas ela só pode fazer uma escolha se ela souber os riscos e os benefícios associados. E o anticoncepcional hoje, eu falo para os pacientes que ele é um band-aid, né? Então, como é que ele funciona? Tem acne, toma anticoncepcional. Você tem ovário policístico, toma anticoncepcional. Tem endometriose, anticoncepcional. Então, aí isso eu tava voltando. Eu tenho que fazer, daqui a 6 meses que eu vou poder fazer, né? Tipo, enfim, ele falou que você tem que fazer uma cirurgia para melhorar a sua dor, porque não adianta. Mas assim, querendo ou não, você pode ainda esperar os exames do Rodrigo pra vocês fazerem mais ou menos na mesma época, pra vocês conseguirem fazer a FIV. Só que eu falei assim, cara, mas eu sinto muita dor. Ele, toma anticoncepcional pra melhorar. Então assim, você vê que tudo da mulher, eu acho que é a questão do anticoncepcional, que não tá errado em alguns casos. Sim, inclusive numa dor incapacitante como da endometriose. É necessário, em geral, um anticoncepcional, né, com progesterona, enfim. Mas a mulher precisa entender o porquê, né? Entender o que vai gerar. E aí ela faz a escolha. Se ela fizer a escolha consciente, tudo bem. Agora, só que a gente não fala muito sobre isso, né? O que causa o anticoncepcional, quais são as coisas que estão ali por trás. Então as mulheres não têm opção, elas entendem que, poxa, eu não quero engravidar agora, minha opção é tomar um anticoncepcional. E aí vivem com baixa libido, diminuição da testosterona, né? Mais celulite, mais resistência à insulina, mais queda de cabelo, alteração tiroidiana. Sintomas depressivos para algumas. Sem dúvida, depressão de um monte de nutriente, uma bagunça, né? Na relação entre os nutrientes. Tireoide. Desbiose, né? Então alterando o intestino, e a gente sabe quando altera o intestino, uma gama de coisas saem do lugar. Então, eu acho que essa precisa ser uma decisão consciente. Por isso que a gente precisa falar mais também sobre, né, consciente. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que vale pra qualquer remédio, não só anticoncepcional, que é uma decisão do médico, a entrada. E muitas vezes é você quem, junto com o médico, vai decidir. Claro, não gente pra todo remédio. O fim. Tem que ter muitos remédios desses assim, tem que ter começo, meio e fim. Com a sua consciência, né? E às vezes é isso. Você começa sem se dar conta ali, pela situação. Porque você nem entende e o direito. Fim é algo que não tem uma data, não tem um prospecto. E muitas vezes isso não é saúde. Né? Então a gente tem que trabalhar sempre com saúde. Porque saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida. Né? É assim que a nutrição pensa. E a gente sempre vai trabalhar. Marina, vou começar agora a listar alguns problemas comuns. Não vou nem usar a palavra infertilidade. Adorei o conceito superfertilidade. Também vou usar agora. Porque eu acho que é legal a gente trazer esse conceito de algo moldável. Nós duas aqui como nutricionistas não queremos jamais passar a impressão de que a nutrição ela é milagrosa num processo de fertilidade. Mas sim, a gente tem que considerar que existe um potencial enorme do que a nutrição pode colaborar a qualquer tratamento. A própria coadjuvante, né? Das várias cirurgias, se for fazer uma FIV ou não. A nutrição vai ser eu sempre falo, um 12º jogador ali no campo para fazer uma partida melhor. Com certeza. Né? Então a gente tem que ter essa noção.
E muitas vezes as mulheres acham que isso não é importante, né? Essa nutrição, assim. Sim. Acha que só tomar alguns remédios e tal, ou se encher de hormônio, que é um processo muito difícil, não busca essa questão da alimentação saudável, de você também ter essa nutrição alinhada e como é que eu digo quando tá junto? Alinhada e... aliada. Isso, uma aliada disso, entendeu? Muitas mulheres às vezes não conseguem por baixo nutriente, por várias outras coisas, que o médico de fertilidade não também vê. Não é uma área que de repente, né, estuda muito ou que tem alguma, né, eles não perdem esse tempo, eu escutei isso do médico, assim, não vou perder tempo com isso não. Eu falei, bom, são escolhas. Uma vez eu atendi uma paciente que ela já tinha tido 3 abortos espontâneos. Vendo os exames dela, eu pontuei alguns que eu achava que deveriam estar melhores antes da próxima tentativa de gravidez. Expliquei pra ela e ela falou, mas ninguém nunca me falou isso. Talvez ninguém perdeu tempo te explicando isso, né? Então, você quer ter uma 4ª tentativa frustrada? Ninguém quer. Então a gente tem que somar forças, não é só nutrição. Tem todo um trabalho, né, de toda a parte holística, né? Eu já vi você falando muito também de todas essas terapêuticas que estão ali para somar, alinhar e aliar, né? Eu acho que esse é o principal. Pois bem, eu vou falar aqui algumas possíveis causas. Podem me interromper à vontade. Tô fazendo já. E aí a gente falou muito aqui da endometriose, mas tem várias outras, né? Que a gente falou que ela tem uma prevalência que chama atenção. E eu acho que como as pessoas têm conseguido falar mais do assunto, a gente tem visto mais a endometriose. Mas falando da endometriose, Marina, o que você acha que como nutrição a gente pode pontuar que para ajudar nesse tratamento? Então, assim, a endometriose é quando a gente encontra de forma bem... o tecido que reveste o útero em outros lugares, né? Espalhados, né? Espalhados em outros lugares. A gente tem que entender que apesar dele estar ali na região pélvica, né? Ela é uma doença sistêmica, ela é uma doença do corpo inteiro. Então a gente fala que a endometriose é uma doença inflamatória. Quando eu falo de doença inflamatória, tudo que a gente tiver na nutrição com potencial anti-inflamatório vai ajudar essa mulher. Ela é uma doença que o hormônio ele alimenta essa doença. Então o estradiol vai alimentar essa doença. Por quê? Toda vez que eu tenho estradiol aumentado, eu vou lá e estimulo a inflamação. Então você entra num ciclo vicioso. Então a gente tem 2 pontos para atuar, né? Diminuição do estradiol se a mulher não estiver tentando engravidar, nutrientes anti-inflamatórios, mas uma coisa que eu queria chamar muita atenção, que precisa ser um foco do nutricionista ou de quem for trabalhar com isso, é que existe uma disfunção imunológica por trás da endometriose, né? Se esse tecido está se implantando num lugar que não deveria, o que a gente tem que imaginar que tem alguma coisa no sistema imunológico que está permitindo que isso aconteça. Então já tem estudos mostrando que as células do nosso sistema imunológico, quando a mulher tem endometriose, elas trabalham de uma forma inadequada. Então trabalham produzindo muitas citocinas inflamatórias e a inflamação estimula o estrogênio e a gente agrava tudo. Ou tem menos capacidade de fagocitose, então não consegue limpar aquilo ali. Então um alvo para endometriose precisa ser também modular o sistema imunológico dessa mulher. E vocês que acompanham a gente aqui no Instagram sabem que o que a gente mais faz no sistema imunológico se chama intestino. A nossa capacidade pélvica, ela junta uma função dos órgãos reprodutivos femininos com toda a parte intestinal. Não é à toa que quando a gente ovula, o intestino prende mais, quando a gente menstrua, o intestino solta mais. E tem já estudos interessantíssimos mostrando o impacto do intestino na endometriose, assim, e são vários caminhos. Primeiro, quando a gente tem um desequilíbrio na microbiota intestinal, né, a gente aumenta alguns fatores inflamatórios que fazem essa vascularização. Então é mais fácil da endometriose se manter. O risco da endometriose não é só o endométrio estar ali solto. Tem gente que pode ter pedaços de endométrio no pulmão, no cérebro, pelo nível de gravidade. Mas acontece aí uma que a gente chama de neovascularização. O sistema imunológico, pelo processo inflamatório, está permitindo chegar mais sangue com mais estrogênio, mais estradiol, para inflamar mais aquele tecido no local errado. Né? Então o intestino tem que colaborar demais nesse além controle. disso, um conceito bem novo na endometriose, que aí puxa do intestino também, é que o que foi visto é que mulheres com endometriose têm mais LPS, né, que é um fragmento de bactéria gram-negativa, que isso está presente quando você tem uma saúde intestinal desequilibrada.
na área pélvica, e isso faz atrair macrófago, então faz inflamação, e essa inflamação mais uma vez estimula o estradiol. Então, mulheres, esse LPS em geral, esse fragmento dessa bactéria vem do intestino em desbiose. Então, sem dúvida nenhuma, o intestino precisa ser um foco. E o terceiro ponto é porque a gente joga fora esse excesso de estrogênio pelo intestino. Quando o intestino está desequilibrado, a gente tem um aumento de uma enzima, né, de uma série de bactérias que mexem com o nosso estrogênio. Então a gente tem mais chama beta-glucuronidase, que faz desconjugação desse estrogênio, e aí esse estrogênio, ao invés de ser jogado fora, ele é reabsorvido. E aí vira um ciclo. E a gente fica ali com aquele estrogênio. E aí veja, em resumo, o que a gente está querendo falar? Traduz pra esse estrogênio, o excesso dele no corpo é o que está hiperestimulando aquelas células do endométrio no lugar errado, endometriose. Só que o corpo teria que enxergar isso e eliminar. Quem faz isso? É um trabalho duplo, fígado e intestino. O fígado reconhece, detoxifica, elimina, prepara esse excesso de estradiol e fala, intestino, toma que é teu, lança fora nas fezes. Precisa de fibra, precisa de um bom intestino e boas bactérias. Quando esse excesso de estradiol chega no intestino e ele não está em equilíbrio, essas bactérias, com essa capacidade que a Marina descreveu, fazem o corpo reabsorver o estradiol. E uma coisa importante o fígado é essencial, então você precisa pensar em saúde imunológica, saúde intestinal, saúde do fígado. E as mulheres com endometriose, elas em geral têm polimorfismo, que são defeitinhos genéticos em algumas enzimas, dentre elas uma enzima que joga as toxinas para fora. Então, essa mulher, ela tem dificuldade de jogar toxinas para fora. E essas toxinas, especialmente de coisas que a gente está aí no meio ambiente, então, de plásticos, de uma gama de toxinas, elas têm uma facilidade muito grande por essa alteração genética, né? De se acumularem. Elas começam a induzirem a maior produção de estradiol. Então, assim, sem dúvida nenhuma, nutrir essa mulher, porque esse processo de detoxificação, que é jogar as toxinas, o excesso de estradiol, ela depende de uma gama de nutrientes, né? E o fígado, muitos. 100%. Tanto que menopausa, como que uma mulher chega no meu consultório, como que eu trato menopausa? Fígado. É o mesmo raciocínio. Muitas vezes é um fígado que não consegue fazer esse caminho com o intestino de metabolização e eliminação. É um processo de limpeza natural. E vamos supor que o intestino da pessoa já não seja saudável por si só. Essas bactérias erradas no intestino já produzem tanta toxina que isso já fica naturalmente sobrecarregando o intestino. Se a mulher tem endometriose e ela precisaria de um intestino melhor e um fígado melhor e ela não está encontrando, a gente está só agravando o problema, tá? Então o foco tem que ser uma boa saúde intestinal, um controle inflamatório e, por exemplo, quer ver um estudo como ele relaciona? Uma das bactérias gram-negativas que a Marina falou que pode estar presente no intestino é a Escherichia coli, que a gente chama de E. coli. Ela é uma bactéria típica de intestino, mas ela pode invadir outras mucosas. E como existe uma integração pélvica muito grande, muitas vezes essa E. coli sai da mucosa intestinal e passa, por exemplo, a mucosa urinária. E aí tem infecção urinária. Infecção urinária. E aí o que acontece? Mulheres que tendem a ter endometriose são mulheres com maior tendência à infecção urinária. Eu tenho infecção urinária assim, recorrente, todo mês eu tenho. E o excesso de estradiol. Exatamente. E essa E. coli, então ali nesse ambiente pélvico, é ela que chama o sistema imunológico, aumenta a inflamação. Toda vez que se aumenta a inflamação, você estimula diretamente o estradiol. Então você fica ali... Retroalimenta. Essa retroalimentação. Então se a gente puder colocar... Vamos tentar citar alguns alimentos interessantes, né? Se a gente pensar no pilar do sistema imunológico, eu gosto muito de trabalhar com alguns alimentos que estimulam essas células do sistema imunológico. Então, tem estudos falando que o mirtilo faz isso, a clorela faz isso, Sim, o zinco faz isso, então isso é bacana. Zinco das castanhas, semente de girassol e de abóbora. Isso. A gente tem também, eu gosto de usar para sistema imunológico, alguns fitoterápicos específicos de sistema imunológico, tipo uma equinácea, alguma coisa assim. Pensando na saúde intestinal, a gente tem que lembrar sempre que o processo começa lá na boca, digestão, então assim... Essa mulher precisa ter uma digestão muito bem feita, tem que tirar alimentos dos quais a mulher tem sensibilidade alimentar, né? Que é o maior fator inflamatório. Então, se essa mulher, em geral, a gente fala de leite, de glúten, mas a gente tem que descobrir qual é a intolerância específica dessa mulher, que a gente já consegue modular muito a inflamação. Além disso, a gente pode usar
resveratrol, que vem da suco de uva, vinho no consumo saudável. A jabuticaba, as cascas, enfim, tudo que for roxo é interessante para essa mulher. O chá verde também é super anti-inflamatório. Açafrão é maravilhoso, eu ia falar né? dos dois. Ele é muito legal, muito aplicado. Se a gente pode pensar no própolis também, que aí tem duas ações. Ele modula lá a aromatase pela presença da crisina, mas ele é super anti-inflamatório também. Potencializa o trabalho do fígado, limpa o intestino, modula cortisol, que a gente já falou, do impacto do estresse. Então assim, gente, você tem que confiar numa nutrição o mais natural possível. Quando a gente fala anti-inflamatória, onde está o anti-inflamatório? Ele está distribuído no colorido. Então chega de alface e tomate, o prato almoço tem que ter pepino, rabanete, tem que ter colorido, tem que ter folha verde escura, não só alface. Caprichem nessa alimentação natural, mais antioxidante e eliminem da cozinha da casa de vocês óleo de soja, milho, canola e girassol. Usem para cozinhar azeite sem medo. A gente tem que buscar uma dieta de perfil anti-inflamatório. O que os estudos pontuam é a dieta do perfil mediterrâneo. Castanha, peixe, azeite, frutas e valorizar as nossas regionais. Mirtilo é ótimo? Mas jabuticaba é a nossa regional, então vamos caprichar na jabuticaba também, tá? Isso. Mais alguma consideração de endometriose? Eu acho que de endometriose... Tá, gostou das nossas ideias? Não sabia. E vejam, não adianta tratar a infecção urinária só com antibiótico. Que é o que não eu faço. adianta tratar a endometriose só com anticoncepcional. Pode ser necessário? Sim, essa é uma escolha do médico. Mas a gente que pensa em saúde, a gente tem que pensar de uma visão integrada. Que o sistema pélvico, gástrico, sono, Tá imunológico tá impactando na sua parte gênito-urinária, tá? O corpo, gente, é um só. E isso é uma beleza fora do normal. É mesmo. Próximo ponto é o ovário policístico. Quando a gente fala de causas femininas da infertilidade, 45% estão relacionados a disfunções ovulatórias, né? Então, ou seja, mulheres que não ovulam ou têm problemas nessa ovulação. E aí a maior parte tem a síndrome do ovário policístico. O que acontece na síndrome do ovário policístico? Essas mulheres têm uma alteração, né, um desequilíbrio hormonal, em que elas têm um aumento dos andrógenos, né, um aumento do LH, e o que acontece lá no ovário? O processo de maturação dos folículos são as estruturas que carregam o nosso futuro óvulo, né? Então o processo de maturação do folículo, ele depende do estradiol. E nas mulheres com ovário policístico que tem uma desregulação e tem mais andrógenos, né, testosterona, a gente consegue recrutar muitos folículos, mas a gente não amadurece. Então esses folículos vão formando um colarzinho de pérola ali na imagem, né? Um colarzinho de pérola ali no ovário, porque eles não conseguem completar a sua maturação, serem liberados durante a ovulação e aí ser possível de fecundação. Em resumo, né, traduzindo porque nutricionistas estão tendo uma aula com a Marina, mas temos a Thay leigos aí. É um desequilíbrio hormonal entre LH e FSH que mais matura, mais diferencia do que matura. O diferenciar é falar pro folículo, você tá ficando pronto pra ovular, mas não, você não vai ovular, você vai ficar retido aqui. Então essa mulher pula os ciclos, porque ela não tá ovulando, e tá ficando ali dentro daquele ovário retido, ela não consegue ter a liberação. Uma coisa que fica, de repente, mais fácil de entender, por exemplo, mulheres que têm uma baixa reserva ovariana, que já estão ficando mais velhas e que precisam estimular essa parte de recrutamento de folículos, em geral a gente usa ou fitoterápicos, ou o médico vai fazer algum medicamento derivado, né, da testosterona pra gente recrutar os folículos. No entanto, no ovário policístico isso está em desequilíbrio, né? A gente precisa ter uma relação equilibrada entre estradiol e testosterona. Então formam ali esse colarzinho de pérolas. Então, por não ter esse estradiol fazendo a sua ação direitinho, é que a ovulação dessas mulheres acontecem de forma tardia, né? Então, geralmente, esses ciclos são muito longos, né? Então, ela só vai ovular quando ela conseguir ter um pico de estradiol. Mas a gente tem a testosterona ali a todo vapor, atrapalhando. Então, os ciclos ficam ciclos muito longos. E uma das coisas pra gente ver se a mulher tá ovulando ou não é um ciclo regular. Se ela não tem ciclo regular, na maior parte das vezes ela não tá ovulando. E tem um ponto positivo. Para as minhas pacientes chegam aqui com ovário policístico, eu falo,
você está preservando seus folículos. Se tem mulher que tá perdendo folículo ali a cada 28, 30 dias, os seus estão contigo. Né? Então, tudo na vida tem seu lado positivo. Né? Então, grande parte das mulheres com ovário policístico tem resistência à insulina, né? Então, esse precisa ser um alvo. Mesmo em mulheres magras que não apresentam a resistência à insulina no exame, em geral, elas têm resistência à insulina no ovário. Então, a primeira coisa é basear a alimentação. A gente precisa reduzir um pouco os carboidratos da alimentação dessa mulher, especialmente farináceos, açúcar. E quando a gente reduz os carboidratos, a gente tende a aumentar as gorduras e a proteína. No entanto, não se deve abusar de gorduras saturadas, então fazer uma dieta hiperlipídica, porque a gente já tem estudos mostrando que isso piora a qualidade do folículo. Então tem que ser uma dieta, sim, mais baixa em carboidrato, no entanto com uma fonte, né, como a Day falou, mais mediterrânea, não que gordura saturada seja ruim, jamais, mas o que a gente vê é que as mulheres tentam, hoje, né, a gente tá muito, a low carb tá muito em voga, então as pessoas têm abusado um pouquinho dessa Manteiga, história, carne vermelha, bacon, né, então sem dúvida nenhuma, um dos alvos da síndrome do ovário policístico é trabalhar na resistência à insulina. Outra coisa que talvez seja pouco falada, a gente também produz esses androgênios que vão desequilibrar ali a síndrome do ovário policístico lá na nossa adrenal, né? Então controlar, fazer manejo de estresse é fundamental para quem tem ovário policístico. Então é uma outra. Também dieta anti-inflamatória. Isso aí, assim, se tiver uma estratégia que a gente pode aplicar para a maior parte dos problemas de saúde da mulher, é uma dieta anti-inflamatória. Então ela tem que ser baixa em carboidrato, ela tem que ser anti-inflamatória, a gente tem que trabalhar a resistência à insulina, temos diversos suplementos para trabalhar isso também, né? Pensando no consultório com acompanhamento nutricional, a gente consegue restaurar ou auxiliar na restauração dessa ovulação com minoxidil, com uma gama de outras coisas, mas importante. O principal fator para a gente restaurar a ovulação dessa mulher e aumentar a fertilidade é que ela atinja um peso adequado. Então, assim, se as mulheres estão acima do peso, elas precisam atingir, porque aí a gente melhora todos os parâmetros né, relacionados a esse desequilíbrio, né, essa inflamação, a resistência à insulina. E a resistência à insulina traz junto dela um ganho de peso, principalmente pélvico abdominal, né? Então isso também é um dos fatores que pode estar aí agravando. Por isso a Marina está sendo tão enfática. Se o seu problema é ovário policístico, modular a insulina via alimentação, via atividade física, reduzir o impacto do estresse, porque isso vem de um bom sono. Uma das melhores formas de a gente garantir uma insulina de jejum é um bom sono. Tem muito paciente que chega com a insulina de jejum alta, a primeira coisa que eu falo, você dormiu bem quando você fez esse exame? Dormi muito mal, então é óbvio que o exame de jejum tá alterado. E hoje, gente, o que tem sido muito estudado na área de infertilidade é o impacto dessa alteração do ciclo circadiano. Então tem um artigo fantástico que mostra que, infelizmente, a geração de mulheres inférteis ainda está por vir. Então se a gente olha o hábito de vida dos adolescentes hoje, a gente consegue entender ou pensar o porquê, os caminhos do porquê isso pode acontecer. Então são adolescentes que estão dormindo muito tarde, né? E a melatonina é um grande antioxidante do ovário e ela melhora a progesterona. Então, assim, ter uma boa produção de melatonina é o hormônio mais anti-inflamatório que a gente tem. É fundamental. Então, uma boa noite de sono, sem dúvida nenhuma, também passa por aquelas estratégias que vão... por exemplo, endometriose e síndrome do ovário policístico, já foi descrito que a gente tem pouca melatonina no fluido folicular. Então, esse lugarzinho onde o nosso futuro óvulo está guardado, ele precisa estar cheio de melatonina, cheio de vitamina. E nas mulheres com endometriose e síndrome do ovário policístico, isso está baixo. Então, assim, hábitos de vida precisam ser mudados, porque senão, de fato, a gente vai ver uma incidência cada vez maior de endometriose. Perfeito. Traduzindo um detalhe que a Marina falou. Ciclo circadiano é um termo técnico, vocês entendem muito bem com um termo chamado relógio biológico. E aprendam uma coisa dessa live sobre relógio biológico. O nosso relógio biológico é estar acordado... Claro e escuro, né? Claro e escuro. Claro acordado, escuro dormindo. Dizem os nossos estudos genéticos que tem muitos polimorfismos genéticos ligados à endometriose e vários outros dessas queixas que a gente está falando aqui,
que falam que a gente tem que resumir o nosso dia entre 6 da manhã e 18 ou 7 e 19. Vamos pôr aí porque existe horário de verão. Vamos pôr uma hora de horário de verão. E, gente, isso é impressionante. Eu tenho feito um desafio aqui dos Melhores Amigos no Instagram. E para algumas... Essa semana eu tenho feito a proposta no grupo de a gente acordar de 5h30, 6 e parar o trabalho 6. Hoje eu tô furando, óbvio. E aí eu tava refletindo hoje de manhã, né? Essa semana toda acordando 5h30, 6. É impressionante, quando eu acordo 5h30 e tá escuro, não tem um barulho de um pássaro. Às 6, parece que todos os pássaros resolveram cantar, acordar, né? Acordar. Então sentir que essa sua natureza também acorda. Desincronizar esse relógio biológico tem diversas consequências, inclusive na parte ovulatória. Na parte da fertilidade, sem dúvida nenhuma. Eu brinco que a melatonina, essa coisa do ciclo circadiano vai ser a próxima vitamina D, né? Porque as pessoas estão se afastando muito desse hábito saudável, né? E essa questão pro ovário policístico é fundamental, essa que a Dai falou, de acordar, né? Então comer até um horário X, então até 7 horas da noite, a gente retomar aqueles hábitos dos nossos avós e bisavós, né? Porque refeições cedo. Isso, refeições mais cedo, horário das refeições, isso tudo vai ajustar ali nosso ciclo circadiano e melhorar o processo de ovulação e de fertilidade. Então, temos que caprichar na insulina e no estilo de vida. Tireoide, Marina, como que ela pode atrapalhar nessa parte de fertilidade, ovulação? A tireoide, ela tá ali dentro das causas ovulatórias, né? Então, se a gente tem uma alteração da tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto um funcionamento aumentado da glândula tireoide ou abaixo, isso pode trazer anovulação, então essas mulheres não ovulam, e especialmente se tem tireoidite de Hashimoto, né? Que é uma doença autoimune da tireoide que está muito ligada com o síndrome do ovário policístico, então é muito comum mulheres com síndrome do ovário policístico terem tireoidite de Hashimoto, e aí a tireoide é uma glândula que ela é muito colocada à prova na gestação, né? Tanto que a gente tem valores e metas para serem atingidas no hormônio, né, da tireoide, que é o TSH, diferentes para quando a mulher está grávida. E a tireoide, a gente tem receptores, né, da tireoide em todo... É uma ligação, uma conversa muito íntima entre tireoide e estradiol. Excesso de estradiol, como na endometriose, bagunça a tireoide, e a tireoide bagunçada também altera toda a nossa capacidade reprodutiva. Né? Tipo assim, e a tireoide cumpre o papel de radar, ela integra a parte hipofisária com ovulatória perfeitamente. Então, cuidar da tireoide, aí quando a gente cuida da tireoide, a gente pensa em diversas deficiências nutricionais, né, pra gente nutrir a glândula. A gente tem que pensar em sensibilidades alimentares, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar em infecções. Então, a tireoide precisa ser rastreado, doenças tiroidianas para mulheres com infertilidade. Precisa ser colocada uma meta para que essas mulheres comecem a ovular com mais. Além do que, se tem uma alteração na tireoide, em geral essas mulheres podem ter aumento de prolactina, que é um outro hormônio que está relacionado à anovulação, né? Então, sim, ela também precisa ser um alvo quando a gente pensa em infertilidade. Perfeito. A prolactina, que já era um dos tópicos que a gente pode juntar, ela é um hormônio produzido na nossa parte hipofisária, né? Eu sempre aponto pra cá porque é aqui no cantinho da nuca que a gente tem a hipófise. E aí ela faz parte, a prolactina, da produção de leite, quando uma mulher tá amamentando. Mas, mesmo que uma mulher não esteja amamentando, ela pode ter a prolactina alta por alguns fatores, e isso vai promover uma anovulação. Porque quando uma mulher amamenta de forma demanda livre, ela não ovula, porque essa prolactina alta vai fazer isso. Só que se você não está amamentando, você está com a prolactina alta, isso muitas vezes está sendo feito por uma cascata de dopamina alta e cortisol. E aí a gente volta pro ciclo circadiano, o impacto do estresse. Então o estresse já faz um recado hipofisário para não ovular, porque essa mulher não está em condições de engravidar. É um controle de energia. Ele está se economizando. Pensa, né? Se o seu corpo está sob estresse, ele entende que não é hora de gerar um bebê, né? Exato. No entanto, esse estresse pode ser um estresse emocional, pode ser um estresse físico. Então, dois sistemas ficam com uma baixa regulação, né? Então, é o reprodutor e é o digestivo. No entanto, a gente está com cortisol ou com esse sistema de alarme, né, o tempo todo ativado hoje, né? Então, incapacidade de relaxar, de não dormir bem, dormir e ficar acordando.
ter cãibra, tensionamento, bruxismo, É aquela coisa de ter que ansiedade. produzir cada vez mais e mulheres com, né, uma jornada de trabalho imensa. Altíssimo. Então, isso sem dúvida nenhuma tem um grande impacto na infertilidade. E eu acho que as mulheres que estão querendo engravidar também já tem um estresse muito alto pela estresse questão pela de querer, situação, da né? situação, então é um ciclo meio que vicioso, É. né? Você não pode ficar estressada, mas você tá estressada por uma situação. Imagina. Tem que Foi se aquilo cuidar que você mesmo. começou falando, o estresse de quem tá tentando engravidar, similar ao de alguém que tá em um tratamento de câncer. Imagina, não, isso tem que ser sempre. E aí eu falo sempre no consultório, assim, não adianta, a gente tem estratégias nutricionais para melhorar essa produção hormonal, né, diminuir o cortisol, mas a gente precisa acessar o que está te trazendo. Momentaneamente, podemos usar alguns fitoterápicos, então a uitânia, a rhodiola, enfim, mas a mulher ou quem está passando por isso tem que entender, né, e aí buscar no seu estilo de vida opções para manejar o estresse. Eu, né? eu resumo assim, tem que se fazer parte no tratamento. Não existe suplementação de Vitex Agnus Castus, Isso. de Picnogenol, qualquer coisa de vitamina, zinco, açafrão que supra uma rotina mal feita, né? Mal feita no sentido não com maldade, tá, gente? Porque a gente cresceu com hábitos de vida que definitivamente devem melhorar, né? Então a gente não pode simplesmente apostar só no medicamento, só no suplemento. O estilo de vida tem que colaborar. Sim, e também assim, a questão das tentantes, né, que a gente fala muito, é aceitar que isso é uma coisa normal, porque às vezes a gente se cobra muito que a gente tá com algum defeito, né, que assim, comigo, eu tenho problema, se a gente carrega muito essa culpa, e vem a questão do estresse junto, né, do tipo, nossa, comigo, eu não posso, eu tenho que ter filho, eu quero ter filho, aí toda menstruação fica uma frustração, e aí Exato. vai aumentando, então assim, saber ficar calma e falar, tá acontecendo isso também com outras pessoas, eu não tô sozinha nisso, a gente falar mais sobre isso, esse assunto não tá tão mistificado igual tá hoje em dia. Dá essa leveza. Dá mais né, essa Thay? leveza que eu não tive, assim, eu tô tendo um pouco mais, e é o que eu quero trazer, porque o estresse tá muito presente na nossa vida, assim, Sim. sabe? O estresse do casamento, o estresse das pessoas perguntando o estresse de você se sente muito estressada, além do nosso dia a dia, que já das mulheres, né, estão cada vez Já é pior. estressante, exatamente. Você falou alguma coisa que eu ia puxar um gancho, mas deixa. Eu adoro falar, né? Então a gente, por sinal, você lembrar. quando eu lembrar eu volto. Bem, esse tópico aqui que eu coloquei, intoxicações por metais pesados, eu acho que ele junta problemas na endometriose, na tireoide, no ovário policístico. Como que os estudos trazem essa parte dos metais pesados, dos químicos na parte da reprodução? Então, isso sim tem sido, a gente chama até de metaloestrógenos. O que é isso? São esses componentes, né, esses metais pesados ou metais tóxicos, eles podem funcionar, por exemplo, na endometriose, a gente tem uma incidência muito aumentada de cádmio. Então, esse cádmio vai funcionar como um estradiol e aí agrava a condição de endometriose. Então, na síndrome do ovário policístico também. E aí a gente ainda tem essa questão de polimorfismos que estão ali impedindo que esses metais tóxicos sejam mandados embora. Então, essa parte precisa ser modulada também, então eu gosto para isso. A gente pode usar clorela, a gente pode usar o coentro, a gente pode usar um nutriente que é bem legal para estimular as vias de eliminação, que é a N-acetilcisteína. A gente pode... Enfim, tem várias estratégias para tentar detoxificar. Isso, né? tirar esse... Eu digo nessa parte de detoxificação, sim, a gente tem que diminuir essa exposição tóxica, né? O quanto a gente puder. A gente sabe que muita coisa não dá, porque a gente vive num mundo em que isso está jogado aqui no ar, mas também a gente tem que fazer o nosso papel de estar bem nutrida para que o nosso fígado consiga fazer esse trabalho. Mas hoje a gente tem vários estudos falando das toxinas e dos metais dificultando esse processo de gestação, então tanto impedindo a fertilização ou a qualidade do óvulo, um ponto Em diversas que etapas, precisa- né? Em diversas etapas. Não só ovulatória, Isso, né? Em todas mas as mais etapas. pra frente também de implantação, né? Bagunçam a Perfeito. vida, assim. E por fim, a gente mencionou um pouco, quando a gente falou de endometriose, nas sensibilidades intestinais, a parte de alergia, hipersensibilidades, as bases autoimunes, que também está lá ligada na tireoidite de Hashimoto.
Digamos que essa parte de alergia e intoxicação, elas são uma base, né? Sem dúvida. E aí quando a gente falou de sensibilidades alimentares e aí a gente trouxe a questão do intestino, é ali que a gente vai conseguir modular tudo isso. Então, hoje, o que a gente vê? Nem a endometriose, nem a síndrome do ovário policístico são consideradas doenças autoimunes. No entanto, a gente consegue, sempre quando você pega uma mulher com endometriose ou com ovário policístico ou com dificuldade de engravidar, a gente precisa fazer uma investigação de autoimunidade. As mulheres com endometriose têm mais chance de terem uma gama de autoanticorpos. As mulheres com ovário policístico também. Então, dentro da nutrição, a gente consegue modular isso, diminuindo sensibilidades alimentares, atuando no intestino especificamente, a gente consegue reduzir, porque quando a gente tem muitas autoanticorpos ali, a gente dificulta o processo de implantação, que é o que acontece com a doença celíaca, por exemplo, né? Que é uma doença autoimune que está altamente relacionada a uma dificuldade de implantar, né? Do bebê implantar, ou de aborto espontâneo. Ou de aborto, né? Então, modular o sistema imunológico é fundamental. E pensem que a mulher tem que aceitar um corpo estranho, né? Então, o sistema imune está todo ali. Ele não pode estar hiperativado, senão a gestação não vai. Ele tem que saber permitir o saudável, mas não exagerar no controle. E isso vem de novo de um intestino saudável. O papel do intestino é um papel de barreira. À medida que ele está todo aberto, ele permite que o organismo se confunda na sua resposta imunológica. E, gente, é isso. Acho que falamos todos os temas. Estamos no último minuto, a tela tá nos avisando aqui, porque a gente tá chegando em 1 hora. Acho que falamos bastante. Foi ótimo. Eu acho que tudo isso que a gente descreveu aqui, a gente puxou muito pra saúde feminina, mas absolutamente, fazendo um gancho do começo, tudo vale pra saúde masculina, né? Essa leveza do tratamento, mas essa busca das melhorias, né? Até porque a gente falou no começo, antes de começar a live, que a gente tem muitos nutrientes que podem melhorar os parâmetros do sêmen, né? Que pode melhorar a motilidade, a concentração. Então, sim, a gente também consegue atuar na saúde do homem, aumentando as chances de gravidez desse casal. E Thay, quer dar algum recado final? Não, só adorei a live, foi muito esclarecedor pra mim, então imagino pra vocês também. E é se autoconhecer e buscar cada vez mais melhorias. Com certeza. Bem, e o que eu gosto muito de falar no consultório também é que nunca levem essas dicas de nutrição, isso tudo que a gente abordou aqui, como um peso. Não é só para engravidar que é importante ter uma tireoide saudável, um fígado saudável, um intestino saudável. Uma vez eu entreguei a dieta para um paciente diabético e eu senti que ele considerou um certo peso, algumas mudanças. Eu olhei para ele e falei assim, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço exatamente essas mudanças, essas estratégias comigo, e não porque eu sou diabética, mas porque esse é um caminho de ser saudável. Então, quando a gente enxerga essa nutrição como um potencial de melhora, não como uma carga, com leveza, eu acho que a gente muda um pouco essa visão de saúde, né? Sem dúvida. É buscar saúde, né? Em primeiro lugar. Com certeza. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo até o fim.